Aí eu falei, então vem a história agora. E ele falou, então vamos lá. E aí eu comecei a contar a história para ele, que ele morava, né, num local que o rei daquele local, ele fazia as pessoas seguirem uma determinada religião, né? Então, quem não fosse seguidor daquela religião que ele queria, que ele achava que era o certo, até para comandar as pessoas, a gente sabe que tem muita coisa de medo aí, né, para comandar as pessoas, as pessoas iam ser ou presas ou mortas. E ele era do contra, mas ficou quietinho. E um dia, né, eles contando a história, é muito engraçado, porque parece novela. E um dia, eles descobriram que tinha uma pessoa do contra fazendo armando todo, né, contra eles. E aí ele pegou e falou: os soldados, vai descobrir quem é e a gente vai matar esse cara. E ele foi confundido com esse cara. Os guardas entraram dentro da casa dele, mataram a esposa, os filhos, na frente dele, e pegaram ele, né, bateram nele, óbvio, e levaram ele para um local isolado. E o que aconteceu com esse cara? Ele foi, é até forte falar, mas ele foi empalado. Então, aquele fractal, daquele momento que aconteceu tudo aquilo com ele, reverberou todas as vidas até agora e se tornou um gatilho mental. Porque ele me disse o seguinte depois da terapia, ele falou assim, você acredita, Thaís, que quando você falou tudo isso para mim, eu entendi de onde veio esse gatilho mental, que ele viu alguém da família dele falando que tinha problema de intestino, que estava doendo muito, né, tinha muita dor. Ele falou, depois de uma semana eu também estava. Olha como sobe o gatilho mental inconsciente, sem a gente saber. E olha a história que ele foi entender. Aquele trauma, aquela dor, era do empalamento daquela época. História forte mesmo. E, assim, bem a humanidade está cheia disso, né? A gente está tendo aí, hoje em dia, vamos dizer assim, né? Existe maldade, existe uma série de coisas, mas é o que eu falo, às vezes a lei de um país, né? As leis dos países, pelo menos aqui, que a gente tem, nosso país, né? Estados Unidos e tal, não é a lei que cada ser humano considera ideal, mas certos pontos, certos rigores, eles inibem algumas pessoas com uma predisposição a uma certa maldade de ela falar, opa, eu vou me dar mal, né? Talvez ela quisesse até fazer, mas ela vai se dar mal. E aí me vem uma questão, essa questão às vezes que acontece, que as pessoas têm ímpetos de fúria, explosões emocionais, megalomania, aquela coisa toda, pode ser uma personalidade de uma outra existência tomando o espaço dessa vida atual? Com certeza. Vou contar um exemplo aqui. Quando eu fiz o curso, né, da terapia, lá no comecinho e tal, o professor estava contando toda essa história. A gente tem que, além de fazer o curso, óbvio, né, a gente tem que saber de história também, para entender algumas coisas que acontecem. E ele falou assim, olha, ele estava falando de Roma, de igreja, tal, né, e ele falou, se alguém passar mal, me fala que eu faço a terapia na hora do almoço, tal. Eu falei, imagina, né? Quem vai passar mal ouvindo uma história? E aí, eu comecei a passar mal. Eu falei, caramba, eu comecei com uma dor de cabeça, um enjoo. Ele estava falando, eu não queria ouvir aquilo, né? E tudo bem. Aí eu falei para ele, não estou muito bem, não sei se tem a ver, né? A gente sempre fica assim, né? Não sei se tem a ver, se é loucura da minha cabeça, porque você falou. Então, ele falou, não, vamos lá. E ele fez a terapia para mim. E ele, na hora do almoço, né? E aí, a hora que eu voltei, ele falou, você quer ouvir? Eu falei, eu quero. E ele falou assim, entra aqui na minha sala. Aí eu entrei na sala dele. Na sala dele tinha várias coisas do Egito, de todos os lugares que ele viajou, tal, né? E tinha várias espadas lá. E ele falou assim para mim, o que você pegaria aqui se você, né? Eu não sabia de nada, hein? O que você pegaria aí? Eu falei, nossa, eu amo espada. Eu peguei a espada na mão, é uma energia, aquilo, né? Falei, nossa, eu amo. E eu sempre falei pro marido, vamos ter espada em casa? Sempre. Ele falou, pois é, você foi um cavaleiro templário na outra vida. Falei, meu Deus, quanta gente que eu matei, né? E aí veio toda uma história
que eu nunca aceitei igreja, entendeu? Que eu não, minha mãe é católica, ela é catequista, e eu não ia na igreja, eu não aceitava, eu não aceitava, eu não me fazia bem aquilo, eu não aceitava, e eu falei, descobri. E aí, a hora que ele estava contando toda aquela história de Cavaleiros Templários, imagina, eu nunca passou isso na minha cabeça. Foi um gatilho mental que chegou naquele momento e ele falou: você foi um Cavaleiro Templário e por isso que aconteceram algumas. Aí eu contei para ele, né, o que tinha acontecido na minha vida. Por isso que você tem rejeição. Porque, além de eu ter sido Cavaleiro Templário, eles me enganaram, porque a gente achava que estava fazendo bem, né, para Jesus, para Deus. A gente achava isso, e eles usavam a gente, né, para isso. E aí, no final, óbvio, né, eu devo ter matado um monte de gente, e no final eu vi que eles até me traíram, me jogaram no calabouço depois, e aí veio esse trauma de vidas passadas. Por isso que lá no meu canal, na Alma de Coruja, metade eu sou Cavaleiro Templário e metade meu rosto. É por conta disso, tá? Eu vi essa imagem e eu falei, nossa, deve ter alguma relação com alguma vida passada, né? Teve. E Mas muita gente, doido. você falou isso aí, aproveitando, muita gente, vou dar meu exemplo, em meditações, em conexões anteriores, por conta da história da humanidade também, tem essas experiências de espada, aquelas experiências, né, que são terríveis, né? Muita espada, muita guerra, porque a humanidade foi construída em cima de guerra, né? Sim. E quando que você teve esse despertar em relação a essa área? Porque é uma área que, para quem vem buscar, traz uma esperança, né? Então, você tem aí, no entorno daquilo que você traz, uma missão de trazer uma esperança para as pessoas encontrarem respostas que encaixem com os sofrimentos, né? Sim. Mas ao mesmo tempo que faça com que aquela pessoa não tenha um problema em viver uma nostalgia de uma vida passada. É o seguinte, como que funciona? Primeiro que a gente tem que saber o que a gente fala, né? Quando eu comecei nas terapias, eu sempre tive mas muita consciência de tudo isso. Eu sempre pedi muito, Rael, para o meu mentor, sempre estar junto comigo, porque eu ia mexer com a vida das pessoas, né? Como eu mexo hoje. Porque a pessoa fala, eu quero saber, mas quando eu conto, às vezes, a pessoa fica, sério que eu fiz isso? Porque, assim, não são histórias bonitas, né? Eu já aviso antes, falo, gente, eu falo para todo mundo que a gente puxa as capivaras, né? Nossa, porque eles têm que trazer o que ocasionou aquele trauma lá, aquele fractal naquela vida. Então, antes de contar a história, tem uma coisa muito importante. A egrégora, ela nunca vai contar uma história para a pessoa que não pode ouvir. Por quê? Às vezes, vem a história. A maioria das vezes, tá? Vem a história para dar consciência para a pessoa. Porque eles sabem que a pessoa pode ouvir aquela partezinha daquela história, ela vai até se chocar no momento, mas vai ser muito bom para ela depois, que a pessoa, todos, assim, meus clientes, eu vou falar todos, porque até hoje foi 100%, eles ficam, Thaís, olha, eu tô lendo a história, porque eu mando toda a ficha e toda a história para eles, né, depois do tratamento. Eu tô lendo a história, e olha, tem outras coisas que estão fazendo sentido, né? Então, a egrégora sabe muito bem o que eles estão fazendo, né? Mesmo porque a gente entra na frequência da pessoa. Então, eles sabem como que tem que lidar com aquilo lá naquele momento. E, algumas vezes, eles trazem, ao invés da história, eles trazem recados, vamos dizer assim, né? Para pessoas, como que a pessoa tem que seguir daquele jeito, o que a pessoa poderia fazer, mas eles nunca falam, façam isso ou façam aquilo, igual eu falei no começo, né? Você tem que fazer isso. Não, porque eles é uma mesa de cura, né? É uma mesa de apometria, não é um oráculo, vamos dizer assim, que também é muito legal o oráculo, mas nada contra, mas eu estou explicando como que, porque as pessoas confundem isso, tá? Então, a egrégora, eles são diretos e retos, só que às vezes, quando vem os recados, para mim não faz sentido, porque eu não estou na pele da pessoa. E quando eu leio para a pessoa, as pessoas choram e se emocionam, e falam, nossa, é exatamente isso que eu estava pensando, exatamente esse recado que eu precisava para resolver alguma coisa
mas dentro de mim, né? Então, a gente tem que ter muita consciência do que a gente faz, da terapia, porque vai mexer com a vida das pessoas. Era o meu único medo no começo, sabe? Porque a gente mexe com a vida das pessoas, às vezes a pessoa, eu não sei, eu não conheço a pessoa. O que a pessoa vai fazer com aquilo, né? Então, eles só contam se a pessoa estiver preparada. Olá, eu sou a Thay Joia e venho aqui te fazer uma pergunta. Você tem problemas com relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, doenças, vícios? Tem problemas com dinheiro, com prosperidade, crenças limitantes? Então eu te convido para conhecer a terapia de vidas passadas, clicando aqui no meu site e entender por que acontece isso com você hoje.